O assunto hoje é diabetes. Eu sempre gosto de dizer que a pessoa ela sofre com diabetes, tá? A pessoa ela não é, ao meu ver, na minha visão, a pessoa ela sofre com diabetes, ela não é diabética, certo, gente? E olha, me surpreendeu as estatísticas quando eu vi, porque eu lembro uns anos atrás, o número de pessoas que sofria com diabetes era bem menor. Mais de 50% da população sofre com pelo menos algum grau daquilo que a gente chama de uma desordem metabólica, que é a resistência insulínica. Que é assim que começa, na verdade, tudo. Prestem bem atenção. É assim que começa tudo. É com uma resistência à insulina. Então, prestem bem atenção, gente. Metade por cento da população mundial, ela sofre com pelo menos um grau, né, dessa resistência insulínica. Então, já a diabetes, gente, aqui no mundo, se eu não me engano, ela atinge a 9,1% da população mundial, gente. A diabetes, ela tem a prevalência global de 9,6%, se não me engano, 9,3%. E isso sem contar com as pessoas que não sabem que sofrem com diabetes. Veja bem, porque a diabetes, gente, ela é uma doença silenciosa e muito perigosa. A diabetes e a obesidade são uma das doenças que mais crescem no mundo. Gente, assim, ó, deixa eu só esclarecer uma coisa. As coisas que eu vou falar hoje, aqui nesta live, não é com o propósito de inspirar medo, tá? Mas sim para que todos tomemos consciência de que alguns hábitos, eles precisam ser mudados. Não é com o propósito de inspirar medo, tá? De certa forma até é, gente, porque eu acho que às vezes até é necessário fazer um pouco de terrorismo, tá? Eu sempre falo para os meus alunos que muitas vezes é necessário fazer um pouco de terrorismo com os pacientes para que eles realmente tomem uma atitude. Então, não é com esse propósito, tá? É simplesmente para alertar a todo mundo de que a gente precisa tomar cuidado dos nossos hábitos. E mesmo que vocês não sofram com diabetes, é muito importante que vocês prestem atenção a tudo que eu vou falar hoje. Por quê, gente? Porque, como todos sabem, quando uma doença ela começa a dar os primeiros sinais, se a gente consegue identificar esses sintomas iniciais, a gente vai conseguir, dessa forma, prevenir algo, que isso se transforme em algo muito mais crônico. Então, veja bem, se a gente consegue identificar qualquer doença, indiferente se ela seja diabetes, qualquer doença, se a gente pega essa doença na fase inicial, quando ela está começando a apresentar os primeiros sintomas, vejam quanto sofrimento nós poderíamos evitar. Vocês, como terapeutas, vocês têm esse dever, certo? De alertar as pessoas, aos pacientes, de como eles podem prevenir muitas doenças, inclusive com as pessoas que vocês convivem, não somente com os seus pacientes. Então, vamos lá. Vamos ver um pouquinho a respeito. Eu sempre gosto de colocar as duas visões, tá? Da visão da medicina ocidental e da medicina oriental. Vamos ver o que a medicina ocidental ela fala sobre diabetes. Como eu falei antes, gente, tudo começa com uma resistência insulínica, tá? Na resistência insulínica, as células do corpo, elas não respondem normalmente a esse hormônio, tá? Então, a glicose, ela não consegue penetrar nas células com facilidade, e é por isso, como ela não penetra nas células, ela fica acumulando no sangue, certo? Então, esse hormônio, a glicose, perdão, ela não consegue penetrar no sangue, nas células, e ela fica no sangue. Só que chega uma hora, gente, que o pâncreas, ele fica produzindo tanta insulina, né, para controlar esse nível de açúcar no sangue, ele fica produzindo tanta insulina que ele acaba cansando. Ele entra num estado de exaustão. Então, ele não consegue continuar produzindo essa insulina para aquela quantidade elevada, né, de açúcar no sangue. E as células, gente, prestem bem atenção, as células que produzem a insulina, elas são limitadas. Vejam bem, as células que produzem a insulina, elas são limitadas. O pâncreas, ele tem uma quantidade determinada que ele consegue produzir por vida.
Então, se a pessoa ela sobrecarrega o pâncreas desde muito cedo, porque lá na infância que a gente já começa a sobrecarregar o nosso pâncreas. Vejam bem, a pessoa ela sobrecarrega o pâncreas desde muito cedo, desde criancinha, que é o que normalmente acontece com a maioria de nós. Então, ela desenvolve diabetes e muitas vezes com uma idade muito nova, gente. É por isso que a gente vê hoje em dia gente muito jovem já sofrendo com essa doença, sofrendo com diabetes. Mas tudo começa com uma resistência insulínica. E se a pessoa ela continua com os mesmos hábitos, isso vai evoluir para uma diabetes, gente. A resistência insulínica é, na verdade, né, considerada uma pré-diabetes. Quando a pessoa ela já tem esses sintomas, quando ela já tem essa resistência insulínica, isso, na verdade, já é considerado uma pré-diabetes. Então, vejam como é importante alertar as pessoas de tudo o que eu vou falar hoje. Gente, ó, esse é o momento. Se você conhece alguém que sofre com diabetes, por favor, marca essa pessoa nessa live, porque esse conteúdo ele vai ficar disponível somente hoje. Então, se você conhece alguém que sofre com diabetes, vai lá, dá tempo ainda. Aqui no Instagram você vai marcar essa pessoa colocando arroba, você chama ela para a live, e lá no YouTube vai lá, sai rapidinho, manda o link para a pessoa, ou pede para alguém mandar, dá tempo de você convidar alguém para assistir essa live. Vejam como é importante a pessoa já entender que se ela não mudar os seus hábitos, ela vai sofrer com diabetes.